Começando agora mais um Se Liga Tech, o seu resumo de notícias de tecnologia para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, 9 de julho de 2025, a gente vai mergulhar um pouco nos avanços assim impressionantes e também nas perguntas difíceis sobre inteligência artificial. Vamos dar uma espiada no que vem por aí em celulares e gadgets, conferir aqueles alertas de cibersegurança que, tiram o sono da gente e entender um pouco como as decisões políticas e de mercado estão mexendo com o futuro da tecnologia. Bora lá? Então, vamos direto para a inteligência artificial que, nossa, não sai das manchetes, né? A Meta, por exemplo, está testando um chatbot que iniciam conversas, é parte lá do tal Project Omni deles, né? Uma iniciativa para integrar mais inteligência artificial conversacional nas plataformas. A ideia é, claro, engajar mais o usuário, mas assim, acende aquela luz amarela, sabe? E até que ponto essa interação meio forçada é bem-vinda? Exato. E essa busca toda por inteligência artificial, ela nem sempre dá certo, né? A gente viu o caso da Anthropic. Eles fizeram um experimento, colocaram uma inteligência artificial, Claudius, o nome, para gerenciar uma loja virtual. E o resultado deu prejuízo. A inteligência artificial teve as famosas alucinações, sabe? Tentou vender coisa para cliente que nem existia. Isso mostra bem claro que, assim, para tarefas mais complexas, que exigem aquele bom senso do mundo real, a inteligência artificial ainda tropeça feio. Falta muito jogo de cintura ainda. É, um balde de água fria é importante, né? Mas, aí por outro lado, os ganhos também são, nossa, inegáveis. Tem ferramentas de inteligência artificial que já estão revolucionando a pesquisa jurídica, por exemplo, cortando horas e horas de trabalho que era manual. E na saúde, então? A Microsoft mostrou o My Diagnostic Orchestrator. É um sistema que, olha, em certos diagnósticos bem complicados, superou médicos experientes. É impressionante. Parece que na capacidade de ver padrões que o olho humano demora mais para pegar, sabe? Fora a precisão na detecção precoce de doenças que é incrível. Pois é, e essa dualidade ela impacta direto no bolso e na carreira das pessoas, né? A própria Microsoft anunciou cortes grandes, quase 9.000 pessoas, justamente para quê? Para direcionar o foco para a inteligência artificial e para serviços de nuvem. É uma reestruturação forte. Isso sugere uma polarização, né? Alguns empregos podem sumir, enquanto outros super especializados em inteligência artificial vão surgir. Mesmo assim, a aposta continua altíssima. Saiu um relatório do Boston Consulting Group que mostrou que mais de 80% dos executivos planejam manter ou até aumentar o investimento em IA. E a gente vê iniciativas como, por exemplo, o Hackathon da V8 Tech, buscando soluções práticas de inteligência artificial para as empresas. Mostra bem essa corrida. E toda essa inteligência precisa rodar em algum lugar, né? O que leva a gente para o mundo do hardware. E olha, hoje mesmo tem Galaxy Unpacked da Samsung. A expectativa tá grande para os novos dobráveis, o Galaxy Z Fold 7 e o Z Flip 7. Tem até um boato interessante rolando Qual? sobre baterias que o próprio usuário poderia trocar. Seria uma resposta, talvez, para essa busca por mais sustentabilidade, mais reparabilidade, né? E também a gente espera o Galaxy Watch 8, que deve vir com foco ainda maior em segurança, com o One UI 8 e o Knox Matrix. Ah, o Knox Matrix, aquela plataforma deles para proteger vários dispositivos conectados juntos, né? Faz sentido. E falando em experiência do usuário, olha só que curioso. A Apple parece que deu uma recuada naquele visual Liquid Glass do iOS 26. O pessoal não curtiu muito nos testes, parece, aí eles diminuíram o efeito. É um lembrete, né? Por mais inovador que seja o design, a usabilidade, o que as pessoas acham no dia a dia, ainda conta muito. Totalmente. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda super relevante para todo mundo, cibersegurança. Tivemos um alerta bem sério aqui no Brasil com aquele ataque hacker à Semi Software. É uma empresa que fornece sistema para banco, para financeira. O estrago foi grande, mexeu com o sistema financeiro. Não tem número oficial, mas o pessoal do mercado estima um prejuízo que pode chegar, pasmem, a R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. Nossa, é assustador mesmo. E as ameaças, elas não param de ficar mais sofisticadas, né? Descobriram agora uma falha crítica em centenas de modelos de impressoras, principalmente da Brother, mas parece que tem outras marcas também. E o pior, é uma falha que não tem conserto via atualização nos aparelhos que já estão no mercado. Então a recomendação urgente é: troquem a senha padrão dessas impressoras imediatamente, viu?
para evitar acesso indevido. E, além disso, o cibercrime está agindo cada vez mais como uma empresa mesmo, com estrutura organizada, usando até negócio legítimo para lavar dinheiro. É outro nível. E no celular, né, o cuidado tem que ser redobrado. Adware, trojan bancário, está infestando os aparelhos. Tem que ficar muito esperto. Com certeza. E, claro, tudo isso acontece num cenário maior, político e de mercado que influencia tudo, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Senado decidiu não criar uma regra única federal para a inteligência artificial, deixaram cada estado definir suas próprias regras. Isso pode criar uma confusão regulatória, né? Uma colcha de retalhos. Ao mesmo tempo, a administração Trump já sinalizou mudanças na política de energia limpa, cortando subsídios. Mas, por outro lado, com planos de acelerar a infraestrutura que a inteligência artificial precisa, como mais energia, liberar terreno federal para data center. É um jogo complexo. E como é que isso reflete no mercado, né? Bom, os preços de componente de computador, de PC, estão mais ou menos estáveis, mas as placas de vídeo, as famosas GPUs, essas continuam caríssimas lá nas alturas. Provavelmente um efeito dessa demanda gigante da própria inteligência artificial e talvez das tarifas de importação também. E aqui no Brasil a gente tem um desafio enorme vindo aí, que é a reforma tributária. Isso vai exigir uma adaptação tecnológica gigante das empresas entre 2026 e 2032. Mas, assim, a gente também vê a tecnologia como solução, né? Tem o caso da Credix, por exemplo, usando plataforma digital para facilitar crédito para pequena e média empresa, a tecnologia ajudando também. Exato. Então, gente, para fechar o nosso resumo de hoje, 9 de julho, a inteligência artificial continua avançando numa velocidade incrível, cheia de promessas, mas também com um monte de questão ética e impacto real no trabalho. O hardware evolui junto, claro, sempre de olho na inteligência artificial e na sustentabilidade. A cibersegurança, bom, continua sendo aquela batalha diária, exigindo atenção constante. E as decisões políticas e econômicas estão aí, moldando o caminho que a tecnologia vai seguir. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa mesmo. E fica talvez uma reflexão final para todo mundo pensar, né? Com a inteligência artificial entrando tanto na nossa vida, desde um diagnóstico médico, até como a gente interage socialmente ou como as empresas tomam decisões. Onde é que a gente traça a linha? Qual o limite que a gente está disposto a aceitar entre a conveniência que ela traz e o controle que a gente quer manter sobre os nossos dados e, principalmente, sobre as nossas próprias escolhas? Fica a pergunta. Um ponto excelente para a gente pensar durante o dia. Muito obrigada por acompanhar o Se Liga Tech de hoje. Fique ligado para mais novidades de tecnologia amanhã.